Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e vamos lá. Rapaziada, você que é palmeirense, eu imagino quanto você foi afetado emocionalmente por toda a história desse jogo, quantas emoções passaram pela sua cabeça, como você ficou puto, estressado, feliz, triste, enfim, toda a montanha-russa de emoções. Eu imagino que você passou, e tudo que você passou eu passei também. Então você imagina como é difícil chegar aqui depois de tudo isso. Eu dei aqui os meus 10, 15 minutos depois do jogo pra tomar uma água, respirar antes de gravar. Você imagina o quão difícil é depois de tudo isso vir aqui e tentar trazer uma análise racional pra vocês. É difícil. Mas eu já adianto que hoje o que eu tenho pra falar nessa análise, que vai da análise do jogo em si, mas vai para uma análise macro dessa eliminação do Palmeiras. O que eu tenho para falar hoje, o que eu anotei aqui e que eu preciso muito conversar com vocês, pouco tem influência emocional. Inclusive, no meio do jogo eu tava pensando que se o Palmeiras passasse, se o Palmeiras ganhasse nos pênaltis, eu ia falar a mesma coisa para vocês, de verdade. Porque a história do jogo e a história da eliminação do Palmeiras, e até desse ano no geral, eu acho que tem erros muito claros e questões muito claras que a gente precisa debater, então já aviso que o vídeo vai ser longo, mas se você quer vir nessa comigo, cara, vem comigo porque tem bastante coisa pra gente conversar sobre essa eliminação do Palmeiras, que, claro, é muito triste, é muito complicada, mas eu tenho um compromisso com vocês e eu estou aqui para analisar, certo? Vou nem pedir like. Se você quiser dar o like, você deixa o like aí que ajuda o canal, mas não vou meter essa de pedir like pra vocês. O negócio é o seguinte. Vamos começar pelo jogo em si. Vamos falar de tática. O Palmeiras entra em campo com os mesmos 11, e eu vou falar muito sobre isso aqui hoje, sobre essa insistência do Abel, mas o Palmeiras entra em campo com os mesmos 11 e com um posicionamento ali no momento de atacar, porque é óbvio que o Palmeiras começou o jogo com mais posse de bola, porque o Palmeiras estava jogando em casa, enfim, com aquela saída de três padrão, com os dois zagueiros e o Marcos Rocha, Menino e Zé Rafael, os dois à frente, Mike bem aberto pela direita, Piquerez bem aberto pela esquerda, dois meias atacantes, o Arthur era um meia atacante pela direita e o Veiga um meia atacante pela esquerda, e o Rony um centroavante. Então é um pouquinho diferente do que foi na Bombonera, em termos de posicionamento, mas os mesmos 11. E foi principalmente um primeiro tempo em que o Palmeiras teve a bola, mas pouco assustou e pouco agrediu, certo? O Boca tava extremamente confortável defensivamente falando. O Boca é um time que tem uma defesa forte, tá? Não vou tirar o mérito do Boca. O Boca tem todos os méritos e se defendeu bem, sim, tanto na Bombonera quanto no Allianz Parque. Mas o Palmeiras facilitou o trabalho do Boca, principalmente naquele primeiro tempo, porque a dupla de ataque do Boca, o Cavani e o Merentiel, se preocupavam em não deixar o Palmeiras sair jogando pelo centro, né, por Zé Rafael e Menino. Então, quando a bola tava naqueles três zagueiros, o Cavani e o Merentiel fechavam o passe nos dois volantes e obrigavam o Palmeiras a sair pelo lado. E aí, foi aquele Palmeiras previsível que a gente viu nos últimos jogos. Um Palmeiras que não tinha solução pelo lado. Porque tinha dois jogadores muito previsíveis pelos dois lados. O Palmeiras, né, por ter essa ideia de não escalar pontas pelos lados do campo, desde a lesão do Dudu, foi um Palmeiras extremamente previsível nesse sentido. Então facilitou muito o trabalho do Boca, porque a bola chegava no Mike ou chegava no Piquerez, que eram os jogadores mais abertos, e eram jogadas previsíveis, né? Se eles conseguissem, por acaso, receber com um pouco mais de liberdade, era bola na área. Se recebesse com o Boca bem fechado e excluindo essa possibilidade, era passe para trás. Era muito claro isso. E o Boca faz o gol deles na primeira escapada e numa das únicas escapadas do Boca no jogo, com o vacilo do Zé Rafael, com o vacilo do Gustavo Gomes, enfim. E se antes já estava complicado pro Palmeiras criar, depois vem o desespero e o negócio aumenta. Então o primeiro tempo inteiro foi essa história. Passa muito pela escalação do Palmeiras, passa muito por toda essa postura, eu já tô ficando rouco, já tá no comecinho do vídeo, já tô ficando rouco, já separei a água, acho que vou ter que tomar água no meio do vídeo. Quando a gente vai pro segundo tempo, é um segundo tempo que parecia seguir o mesmo roteiro, mas que claramente deixou o Boca mais incomodado por uma sequência de fatores que foram, assim, factuais. Primeiro, o Endrick botando fogo no jogo, o que deixou claro, deixou explícito o erro do Abel
no início, na escalação, mas eu vou falar sobre isso depois. A expulsão do Rojo, do zagueiro do Boca, que deixou o Boca em choque, e depois o gol do Piquerez, que é um gol que, por mais que o Palmeiras estivesse tendo posse de bola, estivesse tendo volume, aquele gol do Piquerez é um gol que sai do completo acaso e, enfim, é um presente que o universo dá nas mãos do Palmeiras. E aí, depois disso, depois dessa sequência de fatos do Palmeiras fazendo as trocas e colocou Endrick, colocou Kevin, colocou, enfim, Luiz Guilherme entrou depois. Aí sim o Palmeiras conseguiu criar de fato um volume e criar oportunidades. E aí ficou até amargo o Palmeiras não ter virado o jogo nesse finalzinho, porque realmente o Palmeiras conseguiu ali, o Romero fez defesas, o Palmeiras criou lance de finalização, teve aquele lance no finalzinho da bike do Rony, depois o Endrick perde o gol, enfim. E depois o juiz dá 5 minutos de acréscimo, que eu não vou nem comentar isso, mas enfim. E aí depois, nos pênaltis, eu não vou ficar comentando pênalti, mas é muito complicado os dois batedores oficiais do Palmeiras, os dois principais batedores do Palmeiras perderem. É um negócio que é realmente muito complicado. Mas, né, fica um gosto muito, muito amargo pelo fato do Boca ter perdido o primeiro pênalti, né? Nossos dois batedores oficiais terem perdido, mas eu não vou ficar analisando pênalti, porque não era pra ter chegado nos pênaltis. Eu acho que o erro vem de antes, não era pra ter chegado nos pênaltis. O Palmeiras não foi eliminado pelo Boca por causa dos pênaltis. Não, tem coisa pra antes disso, não era pra ter chegado àquele ponto. E o Abel, em várias eliminatórias, desde que chegou ao Palmeiras, ele sempre fala dos quatro pontos, né? O tático, o técnico, o físico e o mental. Ele falou muito isso na outra Libertadores, que o Palmeiras passou do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro era melhor tecnicamente, mas o Palmeiras era melhor taticamente, mentalmente, fisicamente. Nesse confronto contra o Boca, o Palmeiras foi pior taticamente, o Palmeiras foi pior tecnicamente, o Palmeiras foi pior mentalmente, o Palmeiras foi melhor fisicamente. O Palmeiras só foi superior nesses 4 pontos na segunda metade do segundo tempo desse jogo. Porque nas outras metades, nos outros tempos, o Boca foi superior em todos esses sentidos. Então, não foi por causa do pênalti, não foi porque o juiz não deu o acréscimo suficiente. Foi porque o Palmeiras não foi melhor do que o Boca nos 180 minutos da semifinal. Eu acho que isso tem que ficar muito claro desde já. E em relação ao jogo de hoje, eu quero parar aqui porque agora eu quero ir para um outro ponto que esbarra no jogo de hoje, mas já esbarra em outras coisas também, que é a eliminação em si. E, enfim, que você pega toda a história do Palmeiras nesse ano e é uma eliminação que tem um peso. E sempre que tem uma eliminação, a gente sempre acaba esbarrando naquela pirâmide, né? Naquele triângulo de culpados, digamos assim. Eu não quero usar a palavra culpado porque, enfim, não cabe a mim ficar culpando ninguém, mas eu acho que fatalmente vou ter que usar a palavra culpado porque é muito complicado não usar. Mas sempre a gente acaba esbarrando naquela pirâmide de jogadores, treinador e diretoria. E eu preciso falar sobre essa pirâmide porque as parcelas são claras na minha mente. E por ser uma eliminação, eu não vou me limitar aqui a falar só sobre o jogo de hoje pra vocês. A falar, o Abel errou nessa escalação, depois acertou nas substituições, o Endrick botou fogo no jogo e o Palmeiras perdeu o gol e sei lá o quê. Porque não é só isso. Não vou me limitar a ficar só nisso pra vocês. Então, conversando sobre essa eliminação em si e esse triângulo de culpados. Sempre que eu falar culpados, coloquem aspas, por favor. Primeiro, os jogadores. Os jogadores são os menos culpados nisso tudo, mas os jogadores foram mal nessa eliminatória, individualmente falando. Isso é fato. Tirando quem entrou nesse segundo tempo do jogo de hoje, Endrick, né, o Fabinho foi bem, o Luiz Guilherme foi bem, o Kevin até entrou bem, não teve o mesmo impacto que o Endrick, mas entrou bem. Mas tirando esses caras, o resto foi mal individualmente na eliminatória. Rony foi mal, o Veiga foi mal, além do pênalti perdido, o Arthur foi mal, o Menino foi mal, o Mike foi mal, o Marcos Rocha foi mal, o Piquerez foi mal, apesar do gol, o Piquerez no primeiro tempo, o Piquerez sem um ponta esquerda destro, é um jogador extremamente previsível, por tudo aquilo que eu expliquei na análise do primeiro tempo, ele fica extremamente previsível. Então, enfim, individualmente, foi uma eliminatória ruim dos jogadores do Palmeiras. Mas eu vou parar aqui em relação aos jogadores e a gente precisa conversar sobre os outros dois. Treinador e diretoria, certo? Primeiro, Abel Ferreira.
O Abel errou muito nessa eliminatória. E ele tem uma parcela grande nessa eliminação. Só que diferente do que muitos estão batendo na tecla, o erro do Abel, pra mim, não começa na Bombonera e não começa muito menos hoje. Hoje, o Abel errou. Ele errou em manter a escalação. Eu acho que o Palmeiras jogou 45 minutos fora. Não é nem 45 minutos fora, porque se tivesse terminado 0-0 o primeiro tempo, é como se o Palmeiras tivesse descartado os primeiros 45 minutos. Mas o Palmeiras terminou atrás no primeiro tempo. Então, é ainda pior. Mas enfim, errou em manter a escalação. O Palmeiras perdeu 45 minutos para tentar buscar esse resultado positivo contra o Boca. E tava claro, desde os outros jogos, que o Palmeiras ficava previsível demais com esses 11 titulares e com essa organização a partir desses 11 jogadores. Então, forçando isso, insistindo nisso, como o Abel fez, o Abel perdeu o Arthur, que já não vinha bem antes, é verdade, mas o Arthur, fora da ponta direita, é um jogador que rende muito pouco. E aí, se você quer debater se isso é uma falha individual do Arthur, se ele deveria, pelo preço que foi pago, conseguir render em outras funções, esse é outro papo, mas acho que tá muito claro até aqui que o Arthur rende como ponta direita, não rende como ponta esquerda, não rende como meia esquerda, não rende como meia direita, rende como ponta direita. Então o Abel perdeu o Arthur, perdeu o Veiga pelo posicionamento como um meia mais pela esquerda e mais longe do gol. Eu senti o Veiga mais longe do gol nessa eliminatória. Então perdeu o Veiga também, e como eu disse, o Veiga individualmente também foi mal. A dupla Rocha e Mike deu certo na outra eliminatória contra o Deportivo Pereira, mas o Marcos Rocha foi muito mal nessa eliminatória contra o Boca, individualmente muito mal. E as justificativas que existiam para usar Rocha e Mike não se provaram pelo desempenho individual de Marcos Rocha e Mike, isso tem que ficar muito claro. Perdeu a parte ofensiva do Piquerez também, por aquilo que eu citei, né? O Piquerez sem um ponta esquerda destro fica extremamente previsível, porque não tem troca, ele não recebe bola na linha de fundo, ele recebe muita bola na intermediária, e aí gera aquilo, se tem espaço é cruzamento, se não tem espaço é toque para trás, extremamente previsível. E você tinha o Endrick pedindo passagem, eu falei no vídeo, na análise tática anterior a esse vídeo, do Endrick pedindo passagem, e que eu teria entrado com o Endrick como titular, mas você tinha outras alternativas também. E aí que entra o que eu citei, de que pra mim o erro do Abel não começa hoje. O erro do Abel, o principal erro do Abel, não é não ter escalado o Endrick hoje, é não ter testado o Endrick, não ter usado o Endrick desde a lesão do Dudu, e não só o Endrick. Então, a partir do momento que o Dudu lesiona, eu faço vídeo aqui no canal falando todas as alternativas. Isso não é tipo, eu sabia. Não é isso, gente. É só pra seguir uma linha de raciocínio aqui pra vocês que acompanham o canal. Então, assim, teve tempo pra testar. O Palmeiras teve 4 jogos antes da eliminatória contra o Boca e podia ter testado o Endrick fazendo dupla com o Rony, podia ter testado o próprio Kevin, podia ter testado o John, que eu sei que a maioria de vocês não gosta, mas o John era o substituto imediato do Dudu no início da temporada, podia ter testado, por exemplo, o menino mais avançado com o Rios entrando, ou o Fabinho entrando, podia ter testado Luiz Guilherme, várias alternativas. Não testou. E aí, pra mim, tá o principal erro do Abel. O Abel usou os 4 jogos de preparação pra eliminatória contra o Boca pra forçar uma escalação que de início não deu certo, e ele seguiu forçando, e foi trocando as peças de lugar. Então o Arthur começou na esquerda, depois foi pra direita, virou um atacante pela direita, depois um meia pela direita. Enfim, e perdeu todos esses jogadores nas funções que eles agregam melhor. Eu sinto que o Abel, pra essa eliminatória contra o Boca, ele não pensou nem no que encaixaria melhor contra o estilo de jogo do Boca, e nem como encaixar melhor as melhores individualidades do Palmeiras, nas funções que essas individualidades mais gostam. Eu acho que o Abel pensou simplesmente em colocar os 11 jogadores que ele confiava mais dentro de campo. E claramente não deu certo. E ele tentou de diversas maneiras colocar esses 11 jogadores que ele confia mais. Não deu certo nas 4 partidas antes do Boca, no jogo contra o Boca, na Bombonera, no jogo contra o Boca no Allianz Parque. E aí, depois no intervalo ele troca, depois o Palmeiras melhora, mas aí já é tarde demais e não anula o erro do Abel de não ter testado alternativas, e de mesmo não tendo testado alternativas,
e ter visto que não dava certo, não ter dado o braço a torcer e não ter feito a alteração mais cedo do que deveria, né, que foi no intervalo, deveria ter sido antes do time entrar em campo, né, que faria muito mais efeito e que talvez o Palmeiras não teria jogado o primeiro tempo fora, certo? Então, o Abel tem uma grande parcela nisso tudo. Mas vamos chegar no outro ponto do triângulo, da pirâmide aqui, que é a diretoria. Em relação à diretoria, o erro da diretoria, me entendam aqui, tá? É óbvio que o erro da diretoria não é hoje, tá? Hoje a diretoria não errou. Hoje, quinta-feira, já é sexta, né? Já passou da meia-noite. Hoje a culpa maior é do Abel. Mas essa temporada de 2023 é a temporada mais irregular do Palmeiras desde que o Abel chegou. E aí eu quero resgatar uma linha do tempo com vocês para vocês entenderem onde eu quero chegar. Quando o Abel chega no Palmeiras, ele pede, se eu não me engano, 3 ou 4 reforços, porque estava numa época de transferência, ou ia abrir a janela, ou já estava para fechar, enfim, ele pede 3 ou 4 reforços. Entre os reforços, o Abel pede um ponta e um centroavante. Um ponta e um centroavante. E o que a diretoria faz? A diretoria traz o Breno Lopes com a justificativa de que ele era tanto ponta quanto centroavante. O Breno Lopes, que era jogador do Juventude na Série B. E não é um ataque ao Breno Lopes, é só pra vocês entenderem onde eu quero chegar. Beleza, trouxe o Breno Lopes, o Palmeiras foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil de 2020. De 2020 para 2021, eu não sei se vocês lembram, mas o Abel entregou para a diretoria uma análise completa do elenco do Palmeiras, de quem ele queria que ficasse, de quem ele queria que saísse, de quem ele indicaria para contratar, enfim. A diretoria cagou um balde, desculpa o linguajar, mas é fato, para esse relatório do Abel. Ainda em 2021, a gente tem todo aquele drama do centroavante do Palmeiras, porque o Palmeiras perde o Luiz Adriano, e aí precisava de um centroavante, o Abel pediu um centroavante toda coletiva, e aí o Palmeiras tem novela Borré, novela Alário, novela Castelhanos, enfim, o Palmeiras não consegue trazer um centroavante para o Abel faz o quê? Inventa o Rony de centroavante, dá certo e o Palmeiras é campeão da Libertadores em 2021. Então, mais um milagre. Em 2022, na reta final, o Palmeiras perde o seu principal jogador, que era o Rafael Veiga, certo? Eliminado na Libertadores, inclusive. Perde o Veiga. Palmeiras, o Abel coloca o Scarpa na função do Veiga e sem outros pontas, sem outros jogadores pra função, inventa o Mike na ponta direita, que ele não tinha jogado dessa maneira ainda. O Mike joga bem e o Palmeiras é campeão brasileiro dessa forma. Então, mais um milagre pra conta. E aí a gente chega em 2023. Em 2023, o Palmeiras perde o Danilo, que era uma peça-chave do time e que a gente já sabia há muito tempo que ele ia pra Europa. Tava muito claro que ele não ia ficar muito tempo no Palmeiras. O Palmeiras demora pra repor, tenta correr atrás, conversa com volantes lá, o Moreno do Racing, enfim. Não consegue trazer ninguém. O que o Abel faz? Inventa de novo. Zé vira o volante e o Gabriel Menino, que era reserva, vira titular. E aí, mais recentemente, e isso dá certo, tá? O Zé joga bem de camisa 5. E aí, mais recentemente, o Palmeiras perde o Dudu. Sem reposição de novo, né? A diretoria tenta lá o Pereira, que era da Udinese, e, enfim, para variar mais uma vez, não consegue trazer a peça de reposição. E o Abel tenta inventar de novo, só que dessa vez dá errado. Então, assim, vocês entenderam essa linha de raciocínio? E mais uma vez, o maior culpado hoje, quinta-feira, quinta pra sexta-feira, Palmeiras eliminado pro Boca na semifinal da Libertadores. Hoje o maior culpado pela eliminação é o Abel. Mas o milagre tem prazo de validade também. E quando a gente olha pra todo esse 2023, pra um 2023 mais irregular do Palmeiras, pra um 2023 que o Abel tem que inventar mais e tem que tentar tirar esses coelhos da cartola, que nem ele tirou o Rony de centroavante, Zé Rafael de 5, Mike de ponta, sei lá o quê, e dessa vez não dá certo, pra gente chegar até esse ponto, passa muito pela diretoria e não dá pra não comentar isso aqui. Enfim, espero que vocês entendam a minha linha de raciocínio aqui. O Abel tem toda a responsabilidade pela eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors, porque ele poderia ter feito diferente, mas mesmo assim, pra gente chegar nesse ponto, com o Abel tendo que
que inventar e tudo mais não é por acaso. E eu acho que não tem nada mais emblemático do que a jogada do gol do Boca ter sido uma jogada do Merentiel, que era um jogador do Palmeiras, que foi emprestado pro Boca sem cláusula nenhuma de que ele não poderia enfrentar o Palmeiras numa Libertadores, e que só foi emprestado para o Boca por causa do limite de estrangeiros do Campeonato Brasileiro, que uma semana depois que o Merentiel saiu, o limite aumentou de 5 para 7 jogadores. E o Palmeiras não sabia. O Palmeiras não sabia que poderia aumentar o limite, não foi atrás também. Preciso me livrar de um dos gringos, se livrou do Merentiel, aumentou o limite, o Merentiel podia ter ficado, e toma aí, jogada do Merentiel no gol do Boca. Acho que não tem nada mais emblemático do que isso quando a gente fala na parcela da diretoria do Palmeiras. Certo? Eu acho que eu poderia aqui falar até das coisas legais que a gente teve, como a partida do Endrick e tudo mais, mas honestamente, gente, eu não vou ficar aqui falando de ponto positivo, nada disso. O Palmeiras foi eliminado da semifinal da Libertadores. É claro que não é, ai meu Deus, acabou tudo, fora Abel. Não é isso. Mas a gente precisa digerir essa eliminação, a gente precisa entender o que tá errado, a gente precisa entender o que vai ser a temporada de 2023 agora, quanta força o Palmeiras vai ter ainda pra colocar no Campeonato Brasileiro. A gente precisa entender o que a gente pode melhorar pra 2024, e tem muita coisa pra gente melhorar. A gente precisa entender como é que se o Abel fica, se o Abel não fica, se cumpre o contrato ou não, se é um ano de reformulação ou não. Enfim, tem muita coisa pra gente refletir em cima sobre. Então eu não vou ficar, falando, o Palmeiras foi eliminado, mas pelo menos tem... Não, vamos digerir a derrota, vamos entender o que deu errado, vamos, se você quiser eleger os seus culpados, como eu fiz aqui, não é querer apontar o dedo, mas eu acho que todo mundo tem a sua parcelinha, os jogadores bem menos, o Abel hoje bem mais, e a diretoria, num geral, mais também. Mas enfim, acho que é isso. Essa é com certeza a maior análise pós-jogo de todos que eu já fiz aqui. Talvez tenha sido a mais difícil de gravar também, mas eu tentei ser o mais racional possível e falar com calma para vocês entenderem toda a minha linha de raciocínio. E eu repito o que eu falei no início do vídeo. Por mais que eu seja afetado emocionalmente pela partida como vocês, e muita gente pergunta isso, porra, como é que no jogo você fica analisando e tal? Assim, sim, mas eu não deixo de ser afetado pelo jogo porque eu sou palmeirense. Mas por mais que tenha esse lado emocional, o que eu falei aqui realmente tem pouco de emocional envolvido. Pra mim, tudo isso que eu falei é muito claro dos erros do Abel nesse período recente desde a lesão do Dudu, nos responsáveis por tudo isso, no fato de que não é nada, tá tudo perdido, o Palmeiras acabou a hegemonia, sei lá o que, não é isso, mas também a gente precisa entender como melhorar e onde a gente errou. Enfim, tudo isso pra mim tá muito claro e eu espero que eu tenha deixado isso claro pra vocês também que acompanharam. Imagino que foi difícil pra vocês também acompanhar 24 minutos de eu só falando mal aqui, mas eu tenho um compromisso com vocês, não é mesmo? Eu fiz esse compromisso com vocês de gravar análise de todas as partidas e eu não fujo, então está aqui a análise pós-jogo da eliminação do Palmeiras para o Boca Juniors, com um pouco de requintes de crueldade, digamos assim, pelo que foi o jogo, pelas chances perdidas no finalzinho, pelos pênaltis e tudo mais, mas enfim. É o futebol, não é mesmo, meus amigos? No mais é isso, gente. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela companhia. Eu fico muito feliz que você gosta do canal o suficiente para acompanhar 25 minutos de eu falando sobre uma eliminação. Realmente eu fico muito contente, então obrigado se você acompanhou até aqui. Se você fez isso e quiser deixar o like, agora eu tenho coragem sim de pedir like, então se você quiser deixar o like aí, eu agradeço muito porque ajuda muito o nosso trabalho, certo? E agora, meus amigos, tem análise pós-jogo depois da partida contra o Santos, e aí na semana que vem eu gravo um vídeo com mais calma e tentando analisar melhor talvez essa derrota ou o que teremos pela frente ainda nesse 2023. Certo, pessoal? No mais é isso, muito obrigado pela companhia de todos, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.